2019, sim, o ano das tretas, e não só tretas dentro do meio dos quadrinhos, mas tretas que transcendiam as HQs, tretas envolvendo política, pelo menos em 2 ou 3 ocasiões. Ao mesmo tempo foi o ano da crise nas livrarias, e eu acho que, pelo menos eu tive uma impressão geral que acho que as editoras deram uma baixada, assim, sabe? Não saíram tantos quadrinhos quanto tinham saído em 2018, 2017, por aí vai. A gente teve filmes marcantes, né? Os Vingadores, o Coringa. Temos novas possibilidades para o futuro do cinema. E como é que eu procurei dividir essa retrospectiva? A gente vai passar mês a mês as principais notícias que passaram aqui no Dois Quadrinhos News ao longo do ano. É só a segunda vez que eu faço isso na história do canal, então vamos ver se vai funcionar como eu estou planejando. Vamos começar com janeiro de 2019. Na prática, tanto janeiro quanto fevereiro não acontecem muitas coisas, assim, no mundo dos quadrinhos, porque não tem muito lançamento nesses meses. Mas se tu estava acompanhando Dois Quadrinhos, tu assistiu uma entrevista com o Lee Wicks, um dos grandes desenhistas do Batman, uma lenda das HQs. A gente tinha a série do Justiceiro estreando na Netflix, que pra mim foi um cocô. Eu, como fã do personagem, fiquei muito decepcionado porque o cara, sei lá, ele foi justiceiro durante 3 episódios na temporada inteira, sabe? Conseguiu ser ainda pior que a primeira temporada, sendo que a primeira já é uma enrolação sem fim. Nesse mês também, a Panini publicou O Senhor Milagre, o volume 1, que acabou sendo o melhor quadrinho de 2019. E eu acho que a maior polêmica que a gente teve em janeiro foi o volume 17 do Demolidor, que a Panini traduziu uma das falas de um personagem como Fisk Mito, que nessa trama, o rei do crime ele vai virar prefeito de Nova York. E aí um dos eleitores chama ele de Mito, Mito já associa ao nosso atual presidente, e aí rendeu toda uma polêmica. Sinceramente, eu acho que a galera tem que relaxar, eu acho que, assim, se foi uma opinião política sendo passada num quadrinho, de boa. E a tradução ficou muito boa, sabe? Se era uma frase que estava sendo usada recentemente para eleger um presidente no país, por que não colocar lá no Fisk, sabe? Eu não vi problema nenhum. Já em fevereiro desse ano, no Dois Quadrinhos, estava rolando uma reportagem especial com as bancas de Porto Alegre, e no meio dos quadrinhos a gente tinha a Panini anunciando na Comic Boom toda uma linha de lançamentos do Batman para comemorar os 80 anos do Homem-Morcego. A gente teve ali os quadrinhos noir do Batman, tipo o Cavaleiro das Trevas, o Corte das Corujas, ao mesmo tempo alguns outros encadernados como o Batman Veneno e o Batman Messias. Comparando os 80 anos do Batman com 80 anos do Superman, eu acho que o do Superman foi bem mais legal, sabe? Porque a Panini ela publicou alguns quadrinhos que não precisava, sabe? Tipo, esses noir eu acho tão sem utilidade. Agora a gente pula para março de 2019, quando aqui no Dois Quadrinhos eu estava vendo um vídeo especial onde eu visitei os estúdios dos meus amigos do Pipoca e Nanquim e fiz um vídeo bem legal com o Bruno Zago. Ao mesmo tempo, a Devir estava publicando A Liga Extraordinária, tanto o volume 1 quanto o volume 2, numa edição gigantesca e bonitona. Tenta dar uma lida nisso aqui. Nesse mesmo mês, a Capitã Marvel estava estreando nos cinemas e eu comecei a ler Hellboy. Sim, eu nunca tinha lido... Eu já tinha lido, na verdade, mas nunca me dedicado a entender direitinho a cronologia e tudo mais. E foi um mês que a gente teve 2 notícias negativas relacionadas à Panini. Primeiro que eles mudaram o papel das mensais, agora as mensais são com aquele papel de tipo pochê, de luxo. E ao mesmo tempo teve, eu acho que uma das maiores tretas do ano, que foi o Neil Gaiman comentando um erro numa edição de Sandman da Panini Comics. Isso aconteceu no dia 25 de março e ficou muito marcado porque o Neil Gaiman já tinha elogiado as edições de Sandman brasileiras. Então essa edição errada pegou muito, muito mal. Passando agora para o mês de abril, aqui no canal tu estava assistindo a uma entrevista com a Janaína de Luna feita no Mino Day, onde ela revelou diversos lançamentos da editora, revelou um projeto que eu mesmo consegui informação dentro da festa do Mino Day sobre a possibilidade deles publicarem uma versão nacional do Conan, que seria uma adaptação, né, dos contos do Robert T. Howard. Ao mesmo tempo teve o Hellboy Omnibus sendo publicado pela Mitos, que ficou bonitona a edição assim. Eu só não compro porque eu já tenho, aí tipo eu não vou comprar repetido. Vingadores Ultimato também estava estreando no cinema ainda nesse mês. Em maio desse ano, vocês viram aqui no canal um especial de Hellblazer comentando a fase do Ben Azzarello, que talvez seja uma das fases mais polêmicas de todas, assim, trata de temas bem pesados, né, tipo a bissexualidade do Constantine, nazistas. E foi nesse mês que começou a sair a coleção A Lenda do Batman no Brasil. Eu só comprei 2 até agora, que é o Batman Detetive do Paul Dini e o Portão de Gotham, que são 2 edições que eu não tinha lido
até então. Também nesse mês estreou o filme do Hellboy, que eu acho que é muito mal interpretado. É um filme trashzeira, pra ser zoeiro mesmo. Eu achei divertido. E nesse mês também a DC anunciou que o Tom King estava fora do Batman. E isso foi muito polêmico nessa época, porque ele tinha prometido finalizar o Batman com 105 edições. E de repente anunciam que na 86 ele estava caindo fora. Também isso foi muito estranho, porque o Tom King estava criando hype há meses sobre alguma coisa que ele ia fazer com o Batman, e de repente a DC desvia o foco e vai deixar ele brincar com o Batman numa minissérie própria com a Mulher Gato. O que, se foi isso mesmo, foi meio a DC cagando. Junho de 2019, olha só, tu deve ter visto aqui no canal um vídeo com a psicóloga Anices sobre Virgem Depois dos 30, do Pipoca e Nanquim, analisando o aspecto psicológico da HQ, e a festa de 80 mil inscritos dos dois quadrinhos. Que momento especial. Aí no mundo dos quadrinhos a gente teve o Pipoca e Nanquim publicando Druna no Brasil, numa edição de luxo, em 3 volumes. Começou justamente nesse mês. E, putz, eu adorei o volume 1. Assim, se não fosse inédito, estaria, tipo, disparado o meu melhor do ano, porque, cara, o nível da ficção científica e da piração nesse primeiro volume é animal. Ao mesmo tempo foi anunciado que Sandman seria adaptado pela Netflix e o Rob Liefeld saiu do Twitter depois de ter dito que a DC estava num abismo e não tinha mais volta, assim, que em pouco tempo a DC ia acabar. Pô, se o Rob Liefeld disse, quer dizer que a DC tá em crise, né? Óbvio. Em junho de 2019, a gente teve aqui no canal uma entrevista especial com o Chico, onde ele dissecou dois dos quadrinhos dele, que é o Lavagem e o Azul Indiferente do Céu, que é basicamente uma aula sobre quadrinhos. Tenta assistir esse vídeo. E nesse mês também terminou um dos melhores quadrinhos da década, que é The Walking Dead. E eu não sei se você sabe disso, mas lá nos Estados Unidos o Kirkman tentou fazer algo de diferente nesse último volume. Eles basicamente mentiram para solicitações dos quadrinhos, então eles fingiram que o The Walking Dead ia ter mais edições ainda, que aquela não era a última, e de repente, pô, era tudo mentira, olha só, The Walking Dead acabou e ninguém teoricamente estaria sabendo que estava lendo a última edição. Parte negativa é que um site norte-americano, que é o Newsarama, vazou e aí meio que não foi tão especial assim. Nesse mês também, o Pipoca e Nanquim terminou de publicar Conan, no caso a versão livro, né, a versão literária do Conan, numa edição lindona. Se tu só leu Conan nos quadrinhos, tenta um dia ler nos livros, porque eu acho que essa mídia funciona melhor algumas coisas, sabe? Tipo, a parte do terror. Eu acho que funciona melhor no livro do que no quadrinho, sabe? Tipo, é sempre mais assustador se tu imaginar e se tu não conseguir justamente ver o que vai acontecer nas próximas páginas. Foi um grande acerto dos caras. Há anos eu queria ler os livros do Conan e agora eu posso. Ao mesmo tempo, The Boys estava estreando na Amazon, uma primeira temporada animal, sendo que nem estreou a primeira temporada. Já tinha sido renovado para a segunda, a série. E o Jonathan Hickman simplesmente destruiu nos X-Men, reinventando os personagens. Agora a gente pula ali para agosto, que não teve grandes notícias, então só coloquei como destaque o painel na Comic Con RS, que eu apresentei junto com o Levi, sobre as novidades da Panini Comics. E aí em setembro, a gente já pula no Dois Quadrinhos para uma entrevista com a Larissa Becco, que estava fazendo um mestrado sobre fãs de quadrinhos, olha só, uma tese de mestrado, e foi um mês cheio de lançamentos legais. Por exemplo, a Panini começou a publicar uma coleção de Conan, que é aquela coleção da Salvati, então já está no volume 9, eu acho, por aí. Também publicou quadrinhos da Bonelli, numa edição adulta da Bonelli. O Hulk Imortal também foi publicado em setembro. E a gente teve, acho que uma das maiores polêmicas do ano, que foi lá o caso do Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio, que queria que as edições de A Cruzada das Crianças, que é uma história dos jovens Vingadores, fosse recolhida da Bienal do Livro, porque tinha um beijo gay no quadrinho. Esse caso teve diversas repercussões e o herói da história foi o Felipe Neto, que basicamente comprou tudo que era quadrinho LGBT da Bienal e começou a distribuir para todo mundo. E outras duas notícias que a gente teve ainda nesse mês é que o Quarteto Fantástico voltou, pelo menos no Brasil, começou a ser publicado, e a gente teve aí o fim de Preacher na AMC com a 4ª temporada. Passamos para outubro de 2019, onde a gente teve o primeiro encontro Achados e Pedidos, organizado por mim, pelo Pelota e pelo Pedro, da loja Achados e Pedidos, e foi muito, muito legal, assim, tipo, teve uma resposta do público, a gente estava bem assustado, né, tipo, nosso primeiro evento de quadrinhos, e lotou o bar, foi
lindo. Teve presença da galera da Mino, o Carlos Stefan, que é do Gatilho. Em outubro, a gente viu o Coringa dominando os cinemas com uma abordagem extremamente realista e fazendo várias homenagens legais com o personagem. Teve mais uma treta com o Rob Liefeld, olha só, dessa vez ele saiu da Marvel e disse que ia processar a editora por práticas obscuras. E esse mês também eu acho que tiveram 4 lançamentos que foram bem emblemáticos desse ano. Primeiro que a Devir publicou o volume 9 de Saga, acompanhando agora a edição norte-americana. A Panini publicou a Liga da Justiça Internacional, o volume 1. O Pipoca Nanquim anunciou quadrinhos originais, com selo original Pipoca Nanquim. E a Mitos publicou Julia Kendall em ordem cronológica e formato italiano. E para terminar, uma notícia que eu acho legal é que Bone vai ganhar uma adaptação pela Netflix. Pelo menos isso foi anunciado no mês de outubro. Partindo para dezembro, aqui no Dois Quadrinhos tu estava assistindo a um vídeo fantástico com o Celso da Comic Hunter, que tu, tipo, basicamente conheceu. Talvez aí a mais completa comic shop do Brasil inteiro. Ao mesmo tempo a gente teve o Jeremias Pelle ganhando o prêmio literário, que é o prêmio Jabuti. Teve a hashtag Quadrinhos Sem Política, que até, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho que dar um direito de resposta. O Edu Manzano, que é o criador dessa hashtag e lá do símbolozinho do Quadrinhos Sem Política, ele mandou uma mensagem, porque eu comentei essa polêmica no canal, e ele pediu uma resposta, né? Ele pediu para esclarecer as coisas, que na verdade a ideia dele era fazer algo como Quadrinhos Sem Politicagem, porque ele achou que foi ingênuo ele imaginar que as pessoas entenderiam a mensagem dele, que era tão simples, que era só pedir para os amigos, autores, que não brigassem por políticos que não merecem. Então tá aí o direito de resposta. Na verdade eu achei meio tosco todo esse movimento, porque nunca existiu essa hashtag. Foram tipo, sei lá, 3 pessoas num grupo de quadrinhos que comentaram quadrinhos sem política. Não existiu um movimento organizado pra falar mal da política nos quadrinhos, nem nada assim. O bom é que pelo menos ela acabou trazendo umas discussões legais, assim, sabe? Acho que foram interessantes. Ah, nesse mês também, a editora Devir publicou a Biblioteca Will Eisner, que é uma coleção especial de um cara que é basicamente um mestre dos quadrinhos, talvez um dos maiores mestres, literalmente, um cara que escreveu muito teorias sobre quadrinhos. Na parte do cinema, a gente teve o Coringa chegando a $1 bilhão, né? O filme adulto mais rentável da história. Também o elenco e mais o diretor do filme da Liga, né? O Zack Snyder, pedindo pelo Snyder Cut. Sim, isso foi pedido pela Gal Gadot e pelo Ben Affleck. E ao mesmo tempo, a gente descobriu a existência de um filme de Watchmen de 2003, que teria o Ian Glenn como Coruja. Esse vídeo ele foi liberado no YouTube pelo David Hayter. É basicamente um teste de filmagem. Eu acho que a maior polêmica talvez aí do ano foi o Joey Bennett apoiando uma agressão que aconteceu lá no Pânico contra o Glenn Greenwald, que é aquele jornalista que tem toda aquela polêmica, né, divulgando as conversas do Sérgio Moro. Isso foi realmente uma pena, assim, sabe? Eu acho que o Joey Bennett estava no melhor momento da carreira dele, os fãs brasileiros ovacionando o cara, sabe, pelo sucesso no Immortal Hulk. De repente ele dá uma baita de uma declaração infeliz, assim. E para terminar essa retrospectiva, dezembro de 2019, quando aqui no canal tu estava assistindo a uma entrevista com o Neil Adams, feita na Comic Con Experience. Ao mesmo tempo, a Panini estava republicando Inumanos na Comic Con Experience, numa edição bonitona, até eu já tô com ela aqui na coleção. Ao mesmo tempo, a editora anunciava, aqui no Dois Quadrinhos, o fim do selo Marvel Deluxe, que pra mim é uma das coisas mais legais que a Panini já publicou na história. Eu adorava esse formato. A Devir terminou Akira, veja só, lançou o último volume. Eu tô aqui com o primeiro só pra simbolizar, porque eu tô esperando o último chegar lá na Amazon com bom desconto, aí eu consigo comprar. E ainda em dezembro teve o lançamento de Capa Preta, que reúne os primeiros trabalhos do Lourenço Mutarelli. Então é uma republicação bem importante aqui no Brasil, feita pela Comic Zone. E ao mesmo tempo temos Doomsday Clock saindo e terminando a minissérie lá nos Estados Unidos. Sobre o Doomsday Clock, atrasou, ou seja, muita coisa não impactou na cronologia da DC como deveria, na verdade não impactou em nada, e ficou aquela sensação de filme da Marvel, sabe, que termina dando gancho pro próximo e não terminou nela mesma. Também algumas coisas não foram tão desenvolvidas quanto eu esperava, sabe, todo o embate psicológico entre o Manhattan e o Superman. Então eu vou falar que eu fiquei meio triste, tá? Fiquei triste, achei mediano assim o final. Bom, esse vídeo ele foi gravado, na verdade, no finalzinho de 2019, então eu tenho que arrumar a parte final aqui, porque vai ficar meio esquisito.
Mas primeiro, feliz 2020 aí pra todo mundo. Eu quero dizer que 2019 foi do caralho pro Dois Quadrinhos, assim, foi um baita de um ano. Quero agradecer muito, na verdade, todo mundo que tá aqui no canal. Eu pude fazer algumas coisas que eu nem acreditei que eu ia fazer um dia na minha vida, sabe? Eu apresentei 2 painéis na Comic Con Experience, o canal completou 6 anos, 13 milhões de visualizações, sabe? Foi um grande ano, foi um grande ano mesmo. Organizei meu primeiro evento e eu espero que 2019 tenha sido legal pra ti, mas que principalmente 2020 seja arrasador, certo? Tá, mas agora é o teu momento. Pra ti, qual foi a parte mais legal de 2019 e qual foi a parte menos legal, tá bom? Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.